Um milionário desconfiado decide fingir uma viagem e se esconde na própria mansão para testar a índole de sua noiva. O que ele descobre em segredo é uma trama cruel para dopar sua mãe e roubar sua fortuna. Traição, conspiração e uma tentativa de assassinato o colocam diante da verdade mais amarga. Mas uma nova figura surge em meio ao caos, reacendendo não só a esperança, mas também seu coração. A mansão dos Mendonça, situada no coração dos Jardins em São Paulo, era um marco de opulência e poder. Seus jardins meticulosamente cuidados e a arquitetura imponente refletiam o sucesso de seu proprietário, Rodrigo Mendonça, um homem de 52 anos que havia transformado uma pequena startup em um império tecnológico avaliado em bilhões. Naquela manhã ensolarada de março, Rodrigo observava o movimento da cidade pela janela panorâmica de seu escritório no último andar da mansão. Seu semblante era de preocupação, algo raro para quem sempre demonstrava confiança inabalável nos negócios. "O senhor não parece bem hoje, Dr. Rodrigo", comentou Jurema, a governanta que servia a família há mais de 3 décadas. "Jurema, depois de tantos anos, você me conhece melhor que ninguém", suspirou ele, virando-se para encarar a mulher de cabelos grisalhos. "É sobre Vanessa e minha mãe." Vanessa Prado, 34 anos, ex-modelo e atual influenciadora digital, havia entrado na vida de Rodrigo como um furacão. O romance relâmpago culminou em um noivado após apenas 6 meses de relacionamento, para a surpresa da sociedade paulistana e preocupação da família Mendonça, especialmente de Dona Carmen, a matriarca. "Sua mãe comentou algo comigo ontem", disse Jurema, colocando uma xícara de café sobre a mesa de mogno. Ela estava bastante inquieta. Rodrigo sentou-se, massageando as têmporas. "O que ela disse?" "Que viu Dona Vanessa mexendo em seus documentos no escritório principal. Quando sua mãe entrou, ela fechou a gaveta rapidamente e inventou uma desculpa." A revelação não surpreendeu Rodrigo. Nas últimas semanas, os comentários de sua mãe sobre Vanessa haviam se tornado mais frequentes e preocupantes. Dona Carmen, mesmo enfrentando os estágios iniciais de uma doença degenerativa, mantinha uma lucidez impressionante em diversos momentos. "E tem mais, doutor", continuou Jurema, baixando o tom de voz. "Dona Carmen me contou que acordou anteontem com Dona Vanessa inclinada sobre ela. Disse que fingiu continuar dormindo, mas sentiu que ela estava mexendo em seus remédios." Rodrigo levantou-se, inquieto. "Isso é uma acusação séria, Jurema." "Eu sei, doutor. Por isso mesmo não quis comentar antes de ter certeza. Mas ontem eu mesma vi algo estranho." A governanta relatou que havia flagrado Vanessa falando ao telefone no jardim, longe das câmeras de segurança, mencionando se livrar do problema, e que "a velha está atrapalhando nossos planos." Quando percebeu a presença de Jurema, Vanessa encerrou rapidamente a ligação. O empresário caminhou até a janela novamente, seu reflexo no vidro mostrando a angústia que sentia. Amava Vanessa, ou pelo menos acreditava amar. Sua presença vibrante havia trazido cor para sua vida após anos dedicados apenas aos negócios. Mas o bem-estar de sua mãe estava acima de qualquer relacionamento. "Talvez estejamos interpretando mal", ponderou Rodrigo, mais para si mesmo que para Jurema. "Vanessa pode estar se referindo a qualquer coisa." "Dr. Rodrigo, trabalho para sua família há 32 anos. Vi o senhor crescer, vi sua empresa nascer em uma garagem e se transformar neste império. Nunca me intrometi em sua vida pessoal, mas há algo na Dona Vanessa que não me parece certo. Aquele sorriso, aqueles olhos, não chegam à alma." Naquele mesmo instante, o som de saltos altos ecoou pelo corredor. Vanessa apareceu à porta, deslumbrante em um vestido vermelho que contrastava com sua pele bronzeada. Seus cabelos negros estavam impecavelmente arrumados, como se tivesse acabado de sair de um salão de beleza. "Falando de mim?" perguntou com um sorriso enigmático, olhando de Jurema para Rodrigo. "Apenas comentando sobre o jantar beneficente de sábado", respondeu Rodrigo, trocando um olhar cúmplice com a governanta. Jurema já estava de saída. Após a saída da governanta,
Vanessa aproximou-se de Rodrigo, envolvendo seu pescoço com os braços. Estou ansiosa para me tornar oficialmente uma Mendonça, sussurrou ela, beijando-o suavemente. Faltam apenas 2 meses para o casamento. Sobre isso, disse Rodrigo, afastando-se delicadamente. Preciso viajar para o Vale do Silício na próxima semana. Um investimento importante que não pode esperar. Vanessa franziu o senho. Mas e os preparativos finais? Precisamos decidir sobre a decoração, a lista de convidados internacionais. Será rápido, prometo. No máximo 10 dias. Você e minha mãe ficarão bem? Claro que sim, respondeu ela, recompondo seu sorriso. Vou aproveitar para me aproximar ainda mais de Dona Carmen. Quero que ela me veja como uma filha. As palavras soavam doces, mas algo na entonação fez Rodrigo estremecer internamente. Mais tarde naquele dia, após uma visita ao quarto de sua mãe, onde Dona Carmen dormia tranquilamente, Rodrigo tomou sua decisão. Em seu escritório, chamou Rafael, seu chefe de segurança e amigo de longa data. Preciso de sua ajuda em algo estritamente confidencial, começou Rodrigo fechando a porta. Não vou realmente para a Califórnia na próxima semana. Rafael, um ex-policial de 50 anos que havia trabalhado na segurança da família por mais de uma década, ouvia atentamente. Vou ficar aqui, escondido. Preciso que você desative as câmeras do corredor oeste e do quarto de hóspedes da área isolada. Ninguém pode saber que estou na mansão. Está suspeitando de algo, patrão? Rodrigo hesitou por um momento. Digamos que preciso confirmar algumas coisas antes do casamento. Entendo, respondeu Rafael sem fazer mais perguntas. E quanto à segurança da Dona Carmen? Instale câmeras invisíveis no quarto dela e no corredor adjacente. Quero monitorar tudo o que acontece naquela ala. E Dona Vanessa? Ela não perceberá as alterações nos sistemas? Ela raramente verifica o sistema de segurança, mas por precaução, crie uma simulação que mostre as imagens normais das câmeras desativadas. Enquanto planejavam os detalhes técnicos, Rodrigo sentiu um misto de vergonha e determinação. Estava prestes a espionar sua própria casa, sua noiva, mas a intuição, ou seria o amor por sua mãe, dizia que era necessário. Na manhã seguinte, durante o café da manhã na varanda que dava para os jardins exuberantes, Rodrigo observava Vanessa interagir com Dona Carmen. A idosa, ainda elegante aos 78 anos, mantinha uma postura altiva, apesar da doença que lentamente consumia sua memória. Seu chá está muito quente, querida? Perguntou Vanessa, com uma solicitude que parecia genuína aos olhos menos atentos. Está bom assim, respondeu Dona Carmen secamente. Seus olhos azuis, ainda perspicazes, analisavam a futura nora com uma desconfiança mal disfarçada. Mãe, seja gentil, interveio Rodrigo, mesmo sabendo que a frieza da mãe poderia ter fundamento. Sempre fui conhecida pela sinceridade, filho, não pela gentileza, rebateu a idosa, provocando um sorriso contido em Vanessa. Aquele café da manhã marcava o início de um plano arriscado. Em 5 dias, Rodrigo supostamente embarcaria para os Estados Unidos. Na realidade, se esconderia no quarto secreto construído anos antes como medida de segurança, quando ameaças a empresários eram comuns em São Paulo. A operação precisaria ser impecável. Ninguém além de Jurema e Rafael saberia a verdade, e no silêncio daquele esconderijo, Rodrigo descobriria se estava prestes a cometer o maior erro de sua vida ou se as suspeitas não passavam de um mal-entendido. Enquanto observava Vanessa sorrir e fazer planos para o período de sua ausência, uma pergunta ecoava em sua mente. Quem realmente era a mulher com quem estava prestes a se casar? Se esta história te interessou, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e diga-nos de que cidade você está assistindo. Continuando, a noite em que Rodrigo supostamente embarcou para os Estados Unidos foi meticulosamente planejada. Com malas devidamente preparadas, o empresário despediu-se de Vanessa e de sua mãe no hall principal da mansão, enquanto Rafael aguardava no carro que o levaria ao Aeroporto Internacional de Guarulhos. Vou sentir sua falta, sussurrou Vanessa abraçando-o com força. Volte logo, meu amor.
Dona Carmen limitou-se a beijar o rosto do filho. Cuidado, Rodrigo, disse ela, com um olhar significativo que ia além da preocupação rotineira com uma viagem. O que ninguém, exceto Rafael e Jurema, sabia era que o carro daria apenas uma volta no quarteirão. Após alguns minutos, entraria pela garagem secundária da mansão, permitindo que Rodrigo retornasse discretamente. Através de uma passagem oculta no porão, ele alcançaria o quarto secreto da ala oeste, de onde poderia monitorar os acontecimentos principais da casa. Às 23 horas, Rodrigo já estava instalado em seu esconderijo. O cômodo, originalmente projetado como refúgio em caso de sequestro, tinha sido adaptado nos últimos dias. Agora contava com monitores que exibiam imagens das câmeras espalhadas pela mansão, especialmente no quarto de Dona Carmen e nos principais ambientes da casa. Tudo pronto, patrão, confirmou Rafael pelo comunicador seguro. Os funcionários foram instruídos a seguir a rotina normal. Jurema ficará de olho em tudo pessoalmente. A primeira noite transcorreu sem incidentes. Vanessa jantou com Dona Carmen, assistiu a um filme na sala de estar e recolheu-se cedo. A normalidade aparente quase fez Rodrigo questionar seu plano, mas algo lhe dizia para aguardar. Na manhã seguinte, por volta das 9 horas, Vanessa apareceu vestida impecavelmente. Após tomar café sozinha, Dona Carmen já havia se alimentado mais cedo, assistida por sua cuidadora. Ela fez uma ligação do telefone fixo da mansão. Sim, ele embarcou ontem. Temos pelo menos 10 dias, disse ela em tom baixo. Não posso falar agora. Venha hoje à noite depois que todos estiverem dormindo. Aquela breve conversa foi suficiente para acender o alerta em Rodrigo. De quem se tratava? Por que o encontro precisava ser secreto? O dia transcorreu com Vanessa, alternando entre visitas aparentemente atenciosas ao quarto de Dona Carmen e longos períodos na academia da mansão ou no solário. Por volta das 16 horas, algo incomum aconteceu. Ela entrou no escritório principal de Rodrigo, local que ele raramente deixava aberto quando viajava. Através da câmera instalada estrategicamente, o empresário observou atônito quando Vanessa digitou a senha do cofre embutido na parede, senha que ele jamais havia compartilhado com ela. De dentro, retirou uma pasta com documentos que Rodrigo reconheceu imediatamente, o acordo pré-nupcial e cópias de escrituras de suas propriedades. Meu Deus! Murmurou ele para si mesmo. Vanessa fotografou cada página meticulosamente com um celular que Rodrigo nunca tinha visto antes. Não era o smartphone de última geração que ele havia lhe presenteado no último aniversário. Após guardar tudo cuidadosamente no lugar, ela saiu do escritório como se nada tivesse acontecido. Às 22 horas, quando a maioria dos funcionários já havia se recolhido, exceto pelos seguranças do perímetro externo, o sistema de segurança registrou a entrada de um veículo pelo portão principal. O homem que desceu do carro esportivo era familiar para Rodrigo. Paulo Ribeiro, supostamente irmão de Vanessa, que ela havia apresentado brevemente durante um jantar meses atrás. Vanessa recebeu Paulo na sala de estar privativa, área que não tinha câmeras regulares, mas onde Rafael havia instalado dispositivos de vigilância temporários. Você demorou, reclamou Vanessa, mas em vez do cumprimento fraternal esperado entre irmãos, ela o puxou para um beijo intenso e apaixonado. Rodrigo sentiu seu estômago revirar. Ali estava a primeira traição desmascarada. O suposto irmão era, na verdade, seu amante. Conseguiu os documentos? Perguntou Paulo enquanto servia-se de uísque do bar. Fotografei tudo. Mandei para o advogado analisar, respondeu ela, sentando-se no sofá. O acordo pré-nupcial tem muitas cláusulas de proteção, mas nada que não possamos contornar com algumas alterações estratégicas. Paulo sorriu, revelando dentes perfeitos que combinavam com sua aparência de modelo de revista. E a velha? Ainda dando problemas? Cada vez mais. Desconfio que ela percebeu algo. Ontem me pegou olhando sua caixa de remédios e fez questão de comentar com aquela governanta intrometida. Precisamos agir mais rápido, então, disse Paulo, aproximando-se. O médico me garantiu que ninguém suspeitará de nada. Com a doença dela, é perfeitamente plausível que tenha um episódio mais grave.
O sangue de Rodrigo gelou ao compreender o significado daquelas palavras. Não se tratava apenas de acesso a documentos ou dinheiro. A vida de sua mãe estava em perigo. Comecei a aumentar a dosagem dos remédios dela hoje, continuou Vanessa, com uma frieza que chocou Rodrigo. Substituí alguns comprimidos por outros semelhantes. Em poucos dias, ela estará desorientada o suficiente para assinar qualquer documento sem compreender. E o filho? Rodrigo? Ele confia cegamente em mim. Está tão apaixonado que sequer questiona quando digo que preciso do cartão de crédito dele para emergências. Já transferi mais de 200 mil para nossa conta nas últimas semanas. Paulo riu, abraçando-a por trás. Você sempre foi a melhor atriz que conheci. Quase me convenceu que estava apaixonada por mim no começo. E quem disse que não estava? Ronronou ela, virando-se para beijá-lo novamente. Mas amor não paga nossa dívida com o Jacinto, nem compra aquela casa em Paraty que queremos. Os dois seguiram conversando sobre planos futuros, mencionando detalhes sobre como internar Dona Carmen quando chegasse a hora e como Vanessa conseguiria convencer Rodrigo a transferir parte significativa de seus bens para o nome dela antes mesmo do casamento. Horas depois, quando Paulo finalmente saiu da mansão, Rodrigo estava devastado. Suas suspeitas não apenas se confirmaram, a realidade era ainda pior do que imaginava. Sua noiva não apenas o traía com o suposto irmão, como também conspirava contra sua mãe e seu patrimônio. Na manhã seguinte, com olheiras profundas de uma noite sem dormir, Rodrigo observou pelos monitores quando Jurema entrou no quarto de Dona Carmen para servir o café da manhã. Sua mãe parecia mais confusa que o normal, demorando para reconhecer a governanta. Dona Carmen, a senhora está se sentindo bem? Perguntou Jurema, visivelmente preocupada. Tem algo errado com meus remédios, respondeu a idosa com dificuldade. Não me sinto como antes. Parece que estou flutuando. Aquilo foi suficiente para Rodrigo. Acionou o comunicador seguro com Rafael. Preciso que você colete os remédios da minha mãe discretamente e leve para análise imediata, ordenou. E chame o Dr. Fernando para uma visita de emergência. Diga que é urgente, mas não desperte suspeitas. Enquanto aguardava, Rodrigo continuou monitorando. Viu quando Vanessa entrou no quarto de sua mãe por volta das 11 horas, carregando uma bandeja com um copo d'água e comprimidos. Hora dos remédios, Dona Carmen, disse ela docemente. Isso vai fazer a senhora se sentir melhor. Não quero, murmurou Dona Carmen, tentando afastar a bandeja. Onde está meu filho? Quero Rodrigo. Ele está viajando, lembra? Voltará em alguns dias. Agora seja uma boa paciente e tome seus remédios. Jurema, que havia entrado no quarto naquele momento, interveio rapidamente. Deixe que eu ajudo Dona Carmen com os remédios, senhora. A cozinheira está chamando a senhora para aprovar o cardápio do jantar. Por um instante, Vanessa hesitou, claramente contrariada. Mas então sorriu, entregando a bandeja para Jurema. Claro, obrigada. Volto mais tarde para ver como ela está. Assim que Vanessa saiu, Jurema discretamente guardou os comprimidos em um lenço, substituindo-os pelos remédios originais que havia escondido. Não se preocupe, Dona Carmen. Tudo ficará bem, sussurrou, apertando gentilmente a mão da idosa. Do outro lado dos monitores, Rodrigo respirou aliviado. Agora tinha certeza absoluta. Precisava agir. E rápido, antes que o plano sinistro de Vanessa e Paulo se concretizasse plenamente. A questão era como fazê-lo sem expor o fato de que estivera espionando sua própria casa e sem colocar sua mãe em risco ainda maior. Naquela noite, enquanto observava Vanessa conversar ao telefone no jardim, usando novamente o celular secreto, Rodrigo tomou sua decisão. Precisaria confrontá-la, mas não antes de garantir a segurança de sua mãe e reunir provas suficientes para desmascarar completamente a farsa que era seu relacionamento. O Dr. Fernando Teixeira chegou à mansão dos Mendonça pouco depois das 14 horas, carregando sua tradicional maleta de couro marrom. Amigo da família há décadas e médico pessoal de Dona Carmen, desde o diagnóstico da doença degenerativa, o senhor de 65 anos foi recebido discretamente por Jurema, que o conduziu até o quarto da matriarca sem avisar Vanessa.
Ela está assim desde ontem à noite, explicou Jurema em voz baixa, enquanto caminhavam pelo corredor. Confusa, sonolenta, diferente do habitual. Ao entrar no quarto, encontraram Dona Carmen recostada na cama, olhar perdido na direção da janela que dava para o jardim de inverno. Mesmo em seu estado atual, mantinha a postura elegante que a caracterizara durante toda a vida como uma das mais respeitadas socialites de São Paulo. Dona Carmen, como está se sentindo hoje? Perguntou o médico, aproximando-se com delicadeza. A idosa virou-se lentamente. Fernando, que bom que veio. Tem algo errado comigo. O médico realizou um exame detalhado, verificando sinais vitais e fazendo testes cognitivos simples. Sua expressão tornava-se mais grave a cada minuto. Ao terminar, pediu para falar com Jurema no corredor. Isso não é normal, mesmo considerando a progressão da doença, afirmou categoricamente. Os sintomas sugerem algum tipo de sedação excessiva ou interação medicamentosa inadequada. Preciso ver os remédios que ela está tomando. Jurema retirou do bolso de seu uniforme o lenço contendo os comprimidos que havia interceptado mais cedo. São estes que a noiva do Dr. Rodrigo estava tentando dar a ela hoje. Dr. Fernando examinou os medicamentos com cuidado. Alguns parecem similares aos prescritos, mas há outros que certamente não fazem parte do tratamento. Vou levar para análise no laboratório. Enquanto isso, suspenda qualquer medicação que não venha diretamente de mim. O que nenhum dos dois sabia era que Vanessa observava a cena do final do corredor, parcialmente escondida. Assim que o médico e Jurema se afastaram, ela retirou-se silenciosamente, digitando uma mensagem em seu celular secreto. No esconderijo, Rodrigo acompanhava tudo pelos monitores. Viu quando Vanessa entrou apressadamente em seu quarto e começou a fazer uma ligação. Paulo, temos um problema. O médico dela está aqui e aquela governanta intrometida interceptou os remédios. Sim, estou preocupada. Se descobrirem... Não posso esperar até amanhã. Venha para cá agora. Precisamos repensar o plano. Aquele era o momento que Rodrigo esperava. Com provas concretas, e sua mãe, sob os cuidados do Dr. Fernando e de Jurema, poderia finalmente agir. Comunicou-se com Rafael pelo sistema seguro. Estou saindo do esconderijo. Reúna a equipe de segurança no escritório principal em 10 minutos e certifique-se de que Vanessa não saia da mansão. Quando Rodrigo finalmente emergiu do quarto secreto, sentia uma mistura de raiva, decepção e determinação. Primeiro, dirigiu-se ao quarto de sua mãe, onde o Dr. Fernando ainda realizava exames complementares. Rodrigo! Exclamou Dona Carmen, momentaneamente lúcida ao ver o filho. Você não estava viajando? Era o que todos deveriam pensar, mãe, respondeu ele, beijando-lhe a testa. Como ela está, doutor? Estável agora, mas precisa de cuidados. Suspeitamos de manipulação em seus medicamentos. Eu sei, disse Rodrigo gravemente. Sei de tudo. Após instruções precisas para a segurança de sua mãe, Rodrigo dirigiu-se ao andar inferior. No caminho, cruzou com Vanessa no corredor principal. A surpresa no rosto dela foi impagável. Rodrigo! Meu Deus, você voltou antes! Por que não avisou? Não avisei pelo mesmo motivo que você não me contou sobre seu relacionamento com Paulo, ou sobre seu plano para manipular os remédios da minha mãe, respondeu ele friamente. O rosto de Vanessa empalideceu. Por um instante, seus olhos revelaram pânico, mas ela rapidamente recuperou a compostura. Do que você está falando? Paulo é meu irmão, você sabe disso. E quanto aos remédios, não sei o que Jurema andou inventando, mas... Chega de mentiras, Vanessa, interrompeu Rodrigo. Sei de tudo, vi tudo. Você e Paulo, os documentos do meu cofre que você fotografou, as conversas sobre se livrar do problema, que seria minha mãe. Nunca saí de São Paulo. Antes que ela pudesse responder, o sistema de segurança anunciou a chegada de um veículo. Nas câmeras externas, reconheceram o carro esportivo de Paulo. Bem a tempo para nossa conversa final, comentou Rodrigo. O confronto aconteceu no amplo living da mansão. Paulo, ao entrar e encontrar Rodrigo, tentou manter a farsa do parentesco, mas foi rapidamente silenciado. Poupe-nos do teatro.
Tenho gravações de vocês dois em momentos que irmãos certamente não compartilhariam, disse Rodrigo, gesticulando para Rafael, que ativou uma das telas embutidas na parede, exibindo imagens do casal se beijando na noite anterior. Vanessa, percebendo que o jogo havia acabado, mudou completamente de postura. Seu semblante doce deu lugar a uma expressão dura, quase irreconhecível para Rodrigo. Você não entenderia, disse ela, com a voz carregada de desprezo. Nasceu em berço de ouro, teve tudo na vida. Nós tivemos que lutar por cada centavo. Então essa foi sua luta? Enganar um homem que confiava em você e prejudicar uma idosa doente? Sua mãe sempre foi o problema, retrucou Vanessa. Desde o início, ela me olhava como se eu fosse inferior, como se pudesse ver através de mim. E estava certa, não é? Ela viu o que você, apaixonado, como um adolescente, não conseguia ver. Paulo, que até então mantinha-se em silêncio calculado, interveio. Vamos ser práticos, Rodrigo. Temos um impasse aqui. Você tem suas provas. Nós temos as nossas. Que provas? Digamos que registramos algumas conversas suas sobre transações financeiras que certas autoridades fiscais achariam muito interessantes. A tentativa de chantagem foi o último erro da dupla. Rodrigo sorriu friamente. Você acha mesmo que eu, com todos os meus recursos, não verificaria seu passado? Sei exatamente quem vocês são. Paulo Ribeiro, ou melhor, Ricardo Pimentel, com 3 processos por estelionato em São Paulo e Curitiba. E você, Vanessa? Ou devo dizer Priscila Santos, com uma ficha considerável por fraudes em Belo Horizonte. O choque nos rostos dos dois foi visível. Rodrigo continuou. A polícia está a caminho, não pelos crimes contra mim. Prefiro evitar o escândalo, mas pelas 3 vítimas anteriores que registraram queixas formais. 2 idosos e um empresário do ramo imobiliário. O mesmo modus operandi, não é? Paulo fez menção de avançar contra Rodrigo, mas foi rapidamente contido pelos seguranças que haviam entrado discretamente na sala. Vanessa, por sua vez, tentou uma última cartada. Rodrigo, por favor, disse ela, lágrimas brotando em seus olhos. Tudo o que vivi com você foi real. Paulo me manipulou, me forçou a participar disso tudo. Eu realmente amo você. Poupe seu talento para o depoimento na delegacia, respondeu ele, afastando-se. Jurema, por favor, acompanhe a senhorita até seus aposentos para recolher seus pertences pessoais. Tenho 1 hora para deixar minha casa. Enquanto os seguranças escoltavam Paulo para fora e Vanessa seguia para o quarto, acompanhada de Jurema, Rodrigo sentiu o peso dos últimos dias desabar sobre seus ombros. A adrenalina que o mantivera funcionando deu lugar a um cansaço profundo e uma decepção que parecia corroê-lo por dentro. Dirigiu-se ao quarto de sua mãe, onde o Dr. Fernando finalizava seus cuidados. Dona Carmen dormia tranquilamente agora, com a respiração regular. Ela vai ficar bem, assegurou o médico. Conseguimos reverter os efeitos da medicação alterada a tempo, mas recomendo cuidados especiais nos próximos dias. Posso indicar uma enfermeira especializada em geriatria. Por favor, faça isso, pediu Rodrigo. Quero o melhor atendimento possível para ela. Horas depois, com a mansão finalmente livre da presença de Vanessa e Paulo, Rodrigo permanecia ao lado da cama de sua mãe, segurando sua mão delicada. Os eventos do dia pareciam um pesadelo distante, mas as feridas emocionais estavam apenas começando a se formar. Jurema entrou silenciosamente no quarto, trazendo uma bandeja com chá. O senhor precisa descansar, Dr. Rodrigo. Foi um dia difícil. Como não percebi antes, Jurema? Como fui tão cego? A governanta suspirou, sentando-se na cadeira próxima. O coração nos prega peças às vezes. Vê o que quer ver, ignora os sinais. Não se culpe. Quase perdi minha mãe por causa dessa cegueira. Mas não perdeu. Agiu a tempo. E agora precisa seguir em frente. Naquele momento, o telefone de Rodrigo vibrou. Era uma mensagem do Dr. Fernando. Enfermeira confirmada. Beatriz Oliveira chegará amanhã às 8h. Excelentes referências, especialista em casos como o de Dona Carmen. Rodrigo agradeceu mentalmente ao médico. Talvez a chegada desta profissional fosse o início da recuperação,
não apenas de sua mãe, mas também de sua própria capacidade de confiar novamente. Na manhã seguinte, enquanto o sol nascia sobre os jardins impecáveis da mansão, a campainha tocou precisamente às 8 horas. Jurema atendeu à porta e conduziu a visitante até o hall principal, onde Rodrigo aguardava. Doutor Mendonça, esta é Beatriz Oliveira, a enfermeira recomendada pelo doutor Fernando, apresentou Jurema. A mulher que entrou exalava uma tranquila competência. Com seus 40 anos bem vividos, cabelos castanhos presos em um coque discreto e olhos verdes que transmitiam seriedade e empatia, Beatriz cumprimentou Rodrigo com um aperto de mão firme. É um prazer conhecê-lo, Sr. Mendonça, embora desejasse que fosse em circunstâncias mais felizes, disse ela, com uma voz melodiosa que imediatamente transmitia calma. O Dr. Fernando me explicou a situação de sua mãe. Tenho experiência com casos similares e farei tudo ao meu alcance para proporcionar o melhor cuidado possível. Algo na maneira direta e honesta de Beatriz tocou Rodrigo. Não havia artifícios ou charme calculado em suas palavras, apenas profissionalismo genuíno e compaixão real. Seja bem-vinda, Sra. Oliveira. Minha mãe é a pessoa mais importante da minha vida. Confio que estará em boas mãos. Pode me chamar de Beatriz e prometo honrar essa confiança, respondeu ela, com um sorriso discreto que, pela primeira vez em muitos dias, fez Rodrigo sentir que talvez, apenas talvez, o futuro pudesse ser um pouco mais luminoso do que o presente sombrio que enfrentava. 2 semanas se passaram desde a dramática saída de Vanessa da mansão dos Mendonça. A notícia do rompimento do noivado do empresário mais cobiçado de São Paulo gerou especulações na alta sociedade paulistana, mas Rodrigo manteve discrição absoluta sobre os verdadeiros motivos, limitando-se a confirmar que o relacionamento havia chegado ao fim por diferenças irreconciliáveis. A rotina na mansão dos Jardins começava a se estabilizar sob novos ritmos. Dona Carmen apresentava melhoras significativas após a interrupção das substâncias ministradas por Vanessa, recuperando gradualmente sua lucidez e força. Grande parte dessa recuperação era atribuída aos cuidados meticulosos de Beatriz Oliveira. Naquela manhã de abril, enquanto tomava seu café no terraço com vista para o jardim de inverno, Rodrigo observava Beatriz conduzindo sua mãe em uma caminhada lenta pelos caminhos de pedra entre as plantas tropicais. A enfermeira segurava gentilmente o braço de Dona Carmen, ajustando-se pacientemente ao ritmo da idosa, conversando com ela de maneira animada. Ela é realmente especial, não é? Comentou Jurema, servindo mais café para Rodrigo. Quem, minha mãe? Perguntou ele distraidamente. Também, mas me referia a Beatriz. Em apenas 2 semanas, conseguiu o que médicos tentam há meses, fazer Dona Carmen seguir uma rotina de exercícios sem reclamar. Rodrigo sorriu, reconhecendo a verdade nas palavras da governanta. Ela tem um jeito único. Não trata minha mãe como paciente, mas como uma pessoa completa, com dignidade. E Dona Carmen adora isso. Ontem mesmo me disse que finalmente encontrou alguém que não a trata como uma velhinha caduca. A conversa foi interrompida quando Rafael, o chefe de segurança, aproximou-se com expressão séria. Doutor Rodrigo, temos aquela situação para discutir, disse ele discretamente. Rodrigo assentiu, levantando-se. No escritório, em 5 minutos. No amplo escritório revestido de madeira nobre, Rafael apresentou seu relatório sobre o paradeiro de Vanessa e Paulo após deixarem a mansão. Eles foram para um apartamento em Pinheiros inicialmente. 3 dias depois, Paulo pegou um voo para o Rio de Janeiro, enquanto Vanessa permaneceu em São Paulo. Ela tentou contato com o senhor várias vezes, mas seguimos suas instruções e bloqueamos todas as ligações. Algum indício de que estejam planejando algo? Nada concreto, mas recebi informações de que Paulo foi visto conversando com um advogado conhecido por casos de chantagem contra empresários. Rodrigo suspirou profundamente. A ameaça, embora latente, parecia distante agora. Sua prioridade era a recuperação de sua mãe e reorganizar sua vida após o turbilhão emocional das últimas semanas. Mantenha a vigilância, mas discretamente.
Não quero que minha mãe ou os funcionários se preocupem com isso. Já passamos por estresse suficiente. Ao retornar para o terraço, encontrou Beatriz ajudando Dona Carmen a se sentar. A idosa parecia corada e mais animada que nos dias anteriores. Rodrigo, querido, chamou Dona Carmen. Beatriz me contou sobre um projeto social que ela coordena aos finais de semana. Uma clínica comunitária na periferia. Você deveria ouvir sobre isso. Beatriz pareceu ligeiramente constrangida. É apenas um trabalho voluntário, nada demais. Não seja modesta, insistiu a idosa. Meu filho tem recursos e sempre procura projetos sérios para apoiar. Conte a ele. Incentivada por Dona Carmen, Beatriz explicou sobre o projeto que havia iniciado 3 anos antes, utilizando suas folgas para oferecer atendimento de enfermagem gratuito em uma comunidade carente na zona leste de São Paulo. Começamos em uma sala cedida pela associação de bairro. Hoje, temos 4 enfermeiros voluntários, mas ainda falta muito: equipamentos, medicamentos básicos, um espaço maior. Rodrigo ouvia atentamente, admirado não apenas com a iniciativa, mas com a paixão contida com que Beatriz falava, sem qualquer intenção de impressionar ou pedir algo diretamente. Gostaria de conhecer esse projeto, disse ele finalmente. Talvez a Fundação Mendonça possa ajudar. Seria maravilhoso, respondeu Beatriz com um sorriso discreto. Mas só depois que Dona Carmen estiver totalmente recuperada. Minhas prioridades estão bem definidas. Aquela resposta, que colocava o bem-estar de sua mãe acima da oportunidade de obter financiamento para seu próprio projeto, tocou Rodrigo profundamente. Era um contraste gritante com Vanessa, cujas ações sempre escondiam interesses pessoais. Nos dias seguintes, Rodrigo encontrou-se observando Beatriz com crescente interesse. Não apenas sua dedicação profissional, mas pequenos gestos. Como lia poesias para Dona Carmen nas tardes chuvosas, como preparava pessoalmente os chás com ervas que cultivava, como tratava todos os funcionários da mansão com o mesmo respeito que dedicava à família. Numa tarde particularmente agradável, enquanto Dona Carmen repousava após o almoço, Rodrigo encontrou Beatriz na biblioteca da mansão, absorta em um livro de poesias de Carlos Drummond de Andrade. Desculpe interrompê-la, disse ele, aproximando-se. Não está interrompendo, respondeu ela, fechando o livro. Apenas aproveitando alguns minutos enquanto sua mãe descansa. Você gosta de poesia? Muito. Palavras têm poder curativo, sabia? Tanto quanto medicamentos, às vezes. Rodrigo sentou-se na poltrona oposta. Por um momento, observou o rosto sereno de Beatriz, suas mãos delicadas segurando o livro com cuidado reverente. Havia algo profundamente autêntico nela que o intrigava. Como alguém com sua formação e talento acabou escolhendo cuidar de idosos? É uma especialidade? Difícil, emocionalmente desgastante. Beatriz permaneceu em silêncio por alguns instantes, como se organizasse seus pensamentos. Meu pai, disse finalmente. Ele sofreu do mesmo mal que afeta Dona Carmen. Cuidei dele durante 5 anos, até o fim. Foi a experiência mais desafiadora e, paradoxalmente, mais gratificante da minha vida. Deve ter sido muito difícil. Foi. Mas me ensinou que não existe dignidade maior que proporcionar conforto a quem está vulnerável. Depois dele, especializei-me em geriatria e nunca olhei para trás. A conversa fluiu naturalmente para outros temas, livros favoritos, lugares de São Paulo que ambos apreciavam, memórias de infância. Sem perceber. Passaram quase 2 horas conversando, até que o comunicador de Beatriz sinalizou que Dona Carmen havia acordado. Preciso ir, disse ela, levantando-se. Foi um prazer conversar com você, Beatriz. Realmente. Ela sorriu. Aquele sorriso contido que começava nos lábios e gradualmente iluminava seus olhos. Igualmente, Sr. Mendonça. Rodrigo, corrigiu ele. Por favor, me chame de Rodrigo. A partir daquele dia, pequenas conversas tornaram-se parte da rotina, às vezes na biblioteca, outras vezes durante as caminhadas de Dona Carmen pelo jardim, ou após o jantar, quando a idosa já havia se recolhido. Eram momentos simples, mas que Rodrigo começou,
a aguardar com crescente expectativa. Numa manhã de sábado, Rodrigo surpreendeu Beatriz com uma proposta inesperada. Gostaria de acompanhá-la hoje ao seu projeto na Zona Leste, se não se importar com a companhia, claro. Beatriz pareceu momentaneamente desconcertada. Tem certeza? Não é um bairro como os Jardins. Precisamente por isso quero conhecer, ver com meus próprios olhos. Após garantir que Dona Carmen ficaria bem aos cuidados de Jurema e da cuidadora auxiliar, partiram no carro de Beatriz, um modelo compacto de alguns anos, bem cuidado, mas longe do luxo ao qual Rodrigo estava habituado. Durante o trajeto de quase 1 hora através da cidade, conversaram sobre a realidade contrastante de São Paulo. Beatriz falava com conhecimento de causa sobre os desafios de saúde pública nas periferias, sem romantismo ou dramatismo excessivo, apenas a clareza de quem conhecia a realidade de perto. O Centro Comunitário Esperança, onde funcionava o projeto de Beatriz, era um prédio simples de 2 andares em uma rua tranquila do bairro de Ermelino Matarazzo. Logo na entrada, uma fila de pessoas, principalmente idosos e mães com crianças pequenas, aguardava atendimento. Normalmente começamos às 9, mas sempre chego mais cedo para organizar tudo, explicou Beatriz, cumprimentando. Calorosas pessoas que claramente a reconheciam e respeitavam. Durante as próximas horas, Rodrigo testemunhou um lado da cidade que raramente via. Observou Beatriz coordenando os outros voluntários, atendendo pessoalmente casos mais complexos e gerenciando os recursos limitados com eficiência impressionante. Não havia pretensão em seu trabalho, apenas dedicação genuína e respeito profundo por cada paciente. Esta senhora precisa de um medicamento para a hipertensão que não conseguimos no posto de saúde, explicou Beatriz discretamente a Rodrigo, após atender uma paciente idosa. Custa menos de R$100 por mês, mas para ela representa metade da aposentadoria. Sem alarde, Rodrigo solicitou a um dos voluntários que comprasse o medicamento imediatamente, pagando com seu próprio dinheiro. Ao longo do dia, outros casos similares surgiram, e silenciosamente ele providenciou soluções imediatas. No final da tarde, enquanto ajudava Beatriz a organizar a pequena farmácia do centro, Rodrigo tomou uma decisão. Quero ajudar a expandir este projeto, disse simplesmente. Não apenas com dinheiro, mas com estrutura. Um espaço maior, equipamentos adequados, talvez até mesmo profissionais remunerados para complementar o trabalho voluntário. Beatriz parou o que estava fazendo, visivelmente emocionada. Por quê? Porque é importante, porque faz diferença real na vida dessas pessoas. E porque você merece ter os recursos para realizar plenamente este trabalho. Obrigada, disse ela com voz embargada, mas preciso que entenda uma coisa. Não aceitei o trabalho com sua mãe, pensando em obter financiamento para o projeto. Eu sei, respondeu Rodrigo com um sorriso. Foi exatamente por isso que decidi ajudar. Porque em nenhum momento você tentou me impressionar ou usar sua posição para benefício próprio. Isso, Beatriz, é raridade preciosa no meu mundo. No trajeto de volta à mansão, conversaram animadamente sobre possibilidades para o projeto. Beatriz compartilhou sonhos que mantinha guardados, uma clínica comunitária completa, programas preventivos para idosos, parcerias com universidades para estágios supervisionados. Ao chegarem, encontraram Dona Carmen na sala de estar jogando cartas com Jurema, uma atividade que não realizava há meses, antes mesmo da chegada de Vanessa. Olhem só quem se lembrou como se joga buraco, exclamou Jurema alegremente. Dona Carmen sorriu, observando o filho e a enfermeira lado a lado. Parece que vocês tiveram um dia produtivo. Beatriz, você está corada. É o sol, Dona Carmen, respondeu Beatriz rapidamente. Fez calor hoje na Zona Leste. Mais tarde naquela noite, após um jantar tranquilo, Rodrigo encontrou-se novamente com Rafael para atualizações sobre Vanessa e Paulo. Novidades preocupantes, e o senhor, informou o segurança. Paulo retornou a São Paulo. Foram vistos os dois próximos ao prédio onde mora a mãe da Beatriz, no Tatuapé. Como sabiam sobre a mãe dela? Como descobriram o endereço? Provavelmente investigaram. A senhora já tinha sido funcionária aqui antes. Talvez estejam procurando informações sobre a atual...
situação da casa. Uma preocupação imediata tomou conta de Rodrigo. Reforce a segurança da mansão e providencie proteção discreta para a mãe de Beatriz. Não quero assustá-la com isso ainda, mas precisamos ficar atentos. Quando Rafael saiu, Rodrigo permaneceu em seu escritório, refletindo. O que começara como uma substituição profissional para cuidar de sua mãe havia se transformado em algo mais profundo. Beatriz trouxera não apenas cuidado médico para Dona Carmen, mas uma presença luminosa para toda a casa. E para ele próprio, algo que não esperava encontrar tão cedo, a possibilidade de confiar novamente. Enquanto observava pela janela as luzes da cidade ao longe, Rodrigo sabia que novos desafios se aproximavam. Vanessa e Paulo ainda representavam uma ameaça, e sua própria capacidade de abrir-se para um novo relacionamento estava marcada pela traição recente. Mas pela primeira vez em semanas, sentia esperança, não apenas pela recuperação de sua mãe, mas pela possibilidade de reconstruir sua própria capacidade de acreditar nas pessoas novamente. O mês de maio trouxe consigo uma explosão de cores para os jardins da mansão dos Mendonça. As árvores de ipê e as quaresmeiras floridas contrastavam com o céu azul de outono, criando um cenário quase pictórico. A recuperação de Dona Carmen progredia de forma surpreendente. Nas últimas semanas, ela havia retomado antigas rotinas, reuniões do chá com amigas de longa data, leitura do jornal matinal completo sem fadiga e até mesmo pequenas interferências na gestão doméstica para desespero bem-humorado de Jurema. Ela criticou o arranjo floral da sala de visitas hoje, comentou a governanta durante o café da manhã, fingindo indignação. Disse que as orquídeas deveriam estar posicionadas de outro modo. Isso significa que nossa Dona Carmen está de volta. Rodrigo e Beatriz trocaram sorrisos. A presença da enfermeira na mansão havia se transformado em algo que transcendia o profissional. Embora mantivesse impecável ética de trabalho, era impossível não notar a forma como havia se integrado naturalmente à dinâmica familiar, trazendo uma serenidade que há muito não existia naquela casa. Dr. Fernando ficou impressionado com os resultados dos últimos exames, comentou Beatriz, servindo-se de uma fatia de pão integral. A cognição dela melhorou significativamente nas últimas semanas. Graças a você, respondeu Rodrigo. Não apenas a mim. O ambiente familiar estável, sem estresse, faz toda a diferença para pacientes como sua mãe. A conversa foi interrompida quando Rafael entrou discretamente, fazendo um sinal sutil para Rodrigo. Desculpando-se, o empresário seguiu o chefe de segurança até uma sala adjacente. O que houve? Interceptamos algo preocupante, disse Rafael entregando um envelope. Uma correspondência endereçada a Beatriz chegou hoje cedo. Como parte dos protocolos de segurança reforçados, verificamos e encontramos isso. Dentro do envelope havia um cartão, elegante com o logo de uma famosa clínica médica de São Paulo. O conteúdo parecia inocente, um convite para Beatriz participar de um simpósio sobre cuidados geriátricos avançados, que aconteceria no dia seguinte em um hotel na Avenida Paulista. À primeira vista parecia legítimo, continuou Rafael, mas algo me incomodou. Verifiquei com a clínica mencionada e eles confirmaram, não estão organizando nenhum evento amanhã. O convite é falso. Rodrigo sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Vanessa e Paulo. Provavelmente. A assinatura digital no documento foi rastreada até um cybercafé em Pinheiros, próximo ao último endereço conhecido deles. Qual seria o objetivo? Atrair Beatriz para algum lugar? Rafael assentiu gravemente. Exatamente. O convite menciona especificamente que ela deve ir sozinha, pois vagas são limitadas e personalizadas. Clássica tática para isolar o alvo. Precisamos alertá-la, mas sem causar pânico desnecessário, concluiu Rodrigo, seu rosto endurecendo com preocupação. E precisamos virar o jogo contra eles. Após uma breve reunião estratégica, Rodrigo retornou ao café da manhã, mantendo uma aparência calma. No momento apropriado, mencionou casualmente: Beatriz, Rafael me informou que chegou um convite para você, sobre um simpósio médico amanhã. Estranho,
respondeu ela, franzindo o senho. Não estou esperando nenhum convite. De quem seria? Da Clínica Horizonte, sobre geriatria avançada. Conheço bem a Clínica Horizonte. Trabalhei lá por 2 anos antes de me dedicar aos atendimentos domiciliares. Eles geralmente me convidam para seus eventos, mas normalmente por e-mail, não por correspondência física. Rodrigo trocou um olhar significativo com Rafael, que permanecia próximo. A confirmação de que algo estava errado era evidente. Na verdade, continuou Rodrigo cuidadosamente, há algo sobre esse convite que precisamos conversar em particular. No escritório, Rodrigo explicou a situação para Beatriz, que ouviu com crescente preocupação. Acredito que Vanessa e Paulo estejam tentando criar algum tipo de armadilha, concluiu ele. Não sei exatamente o objetivo, mas claramente não é nada bom. Beatriz permaneceu em silêncio por alguns instantes, processando a informação. Isso explicaria algo que aconteceu na semana passada. Minha mãe mencionou ter visto um homem fotografando nossa casa no Tatuapé. Não dei muita importância na época. Por que não me contou? Perguntou Rodrigo, mais preocupado que repreensivo. Não queria trazer problemas pessoais para o ambiente de trabalho. Além disso, minha mãe tem 70 anos e às vezes... Bem, pensei que pudesse ser apenas confusão dela. Rodrigo tomou uma decisão imediata. Quero que sua mãe venha para cá, temporariamente. Temos diversos quartos de hóspedes e será mais seguro para ela. Beatriz parecia desconfortável com a sugestão. Não quero abusar da sua generosidade. Isso vai muito além da relação profissional. É exatamente por isso que insisto, respondeu Rodrigo, aproximando-se. O que está acontecendo ultrapassa os limites profissionais. Vanessa e Paulo estão mirando em você porque perceberam sua importância para esta casa, para minha mãe, para mim. A última frase pairou no ar entre eles, carregada de significados não completamente explorados. Beatriz baixou os olhos, um rubor leve colorindo suas bochechas. Vou falar com minha mãe, concordou finalmente. Dona Gilda é teimosa, mas creio que conseguirei convencê-la por alguns dias. Enquanto discutiam os detalhes práticos, Rafael retornou com mais informações. A investigação havia revelado que Paulo alugara recentemente uma sala em um prédio comercial próximo ao suposto local do falso simpósio. Acho que temos uma oportunidade aqui, disse Rodrigo, uma ideia formando-se em sua mente. E se, em vez de evitarmos a armadilha, usarmos isso contra eles? Na tarde seguinte, Dona Gilda, uma senhora vivaz e de olhar perspicaz, que deixava claro de quem Beatriz herdara seu temperamento, já estava instalada em um dos confortáveis quartos de hóspedes da mansão. Inicialmente relutante, logo se encantou com Dona Carmen, as duas descobrindo afinidades em suas visões diretas sobre a vida. Sua mãe é adorável, comentou Dona Carmen para Rodrigo, enquanto as duas senhoras compartilhavam chá na varanda. Tem o mesmo espírito indomável de Beatriz. Agora entendo de onde vem tanta força. Paralelamente, um plano cuidadoso era arquitetado com a ajuda da delegada Marina Fontes, uma ex-colega de faculdade de Rodrigo que agora comandava uma unidade especializada em fraudes. Após ouvir os detalhes do caso, a delegada reconheceu o modus operandi de Vanessa e Paulo em outros casos similares. Eles são espertos, explicou Marina, durante uma reunião discreta na mansão. Geralmente constroem esquemas que beiram a ilegalidade, mas mantêm-se em zonas cinzentas difíceis de processar. Desta vez, porém, o falso convite nos dá base para uma operação. O plano era simples, mas arriscado. Uma policial disfarçada iria ao encontro no lugar de Beatriz. Equipada com microfones, registraria qualquer tentativa de intimidação ou proposta ilícita. A delegacia montaria uma operação discreta para monitorar e intervir no momento adequado. Na manhã do suposto simpósio, a tensão era palpável na mansão. Beatriz havia concordado com o plano, embora claramente preocupada. Sentada na biblioteca com Rodrigo, aguardava notícias, enquanto tentava distrair-se com um livro que não conseguia realmente ler. Vai dar certo, assegurou Rodrigo, cobrindo a mão dela com a sua. Marina é a melhor no que faz. Beatriz assentiu,
mas seu olhar revelava inquietação. É estranho pensar que alguém que mal me conhece tenha tanto ódio a ponto de armar uma emboscada. Não é sobre você, realmente, explicou Rodrigo. Para Vanessa, você representa tudo o que ela não conseguiu ser. Autêntica, dedicada, verdadeiramente preocupada com os outros. Além disso, Rodrigo hesitou buscando as palavras certas. Além disso, ela provavelmente percebeu como me sinto em relação a você. O silêncio que se seguiu foi eloquente. Era a primeira vez que Rodrigo verbalizava, mesmo que indiretamente, os sentimentos que vinham crescendo entre eles nas últimas semanas. E como você se sente? Perguntou Beatriz finalmente, sua voz quase um sussurro. Antes que Rodrigo pudesse responder, o telefone tocou. Era Marina, informando que a operação havia sido um sucesso. Vanessa e Paulo haviam caído na armadilha, revelando explicitamente suas intenções de intimidar Beatriz para que ela deixasse seu emprego na mansão, alegando que tinham informações comprometedoras sobre seu passado. Quando pressionados pela policial disfarçada, mencionaram ainda seus planos anteriores, envolvendo Dona Carmen. Estão detidos, informou Marina. As acusações incluem tentativa de extorsão, falsificação de documentos e, com base nas gravações sobre o caso de Dona Carmen, tentativa de causar dano através de medicação não prescrita. Desta vez, não escaparão facilmente. A notícia trouxe um alívio imenso. Quando Rodrigo desligou o telefone e transmitiu as informações para Beatriz, ela deixou escapar um longo suspiro, como se tivesse segurado a respiração por semanas. Acabou então, disse ela, um sorriso hesitante surgindo em seus lábios. Acabou, confirmou Rodrigo. Eles não poderão mais ameaçar ninguém por um bom tempo. Naquela noite, a mansão parecia mais leve, como se uma sombra invisível tivesse sido finalmente dissipada. Durante o jantar, Dona Carmen estava especialmente animada, conversando com Dona Gilda como velhas amigas, compartilhando histórias de juventude e comparando opiniões sobre a política nacional com surpreendente lucidez. Acho que nunca vi minha mãe tão feliz aqui, comentou Rodrigo para Beatriz, enquanto observavam as duas senhoras da porta da sala de jantar. Sua mãe é uma mulher extraordinária, inteligente, forte, determinada como o filho. Rodrigo sorriu com o elogio. Na verdade, descobri recentemente que não sou tão forte quanto pensava. Ou talvez seja forte de maneiras diferentes do que imaginava. Como assim? Sempre acreditei que minha força estava na capacidade de controlar situações, prever problemas, encontrar soluções lógicas. Nos negócios isso funciona perfeitamente, mas na vida pessoal, força pode significar vulnerabilidade também, completou Beatriz suavemente. Coragem para confiar novamente após uma traição, capacidade de reconhecer erros e seguir em frente. Exatamente, concordou Rodrigo, admirado com a percepção dela. E falando em seguir em frente, você ainda não respondeu minha oferta sobre o projeto da clínica comunitária. Beatriz sorriu, seu rosto iluminando-se com entusiasmo genuíno. Tenho pensado muito nisso. É um sonho que parecia impossível até algumas semanas atrás. E agora? Agora, parece que muitas coisas que pareciam impossíveis estão se tornando realidade, respondeu ela, seu olhar encontrando o dele com uma intensidade nova. Mais tarde naquela noite, após as senhoras terem se recolhido, Rodrigo convidou Beatriz para um café na varanda principal. O céu de São Paulo, normalmente ofuscado pela poluição, surpreendentemente exibia estrelas brilhantes, como se celebrasse o fechamento de um ciclo e o início de outro. Sabe, começou Rodrigo, enquanto contemplavam a vista noturna, nunca imaginei que encontraria alguém como você após tudo o que aconteceu. Alguém como eu? Perguntou ela, curiosa. Alguém real, sem artifícios ou segundas intenções. Alguém que faz o bem não para obter vantagens, mas porque simplesmente não consegue agir de outra forma. Beatriz corou levemente com o elogio. Não sou tão perfeita assim, Rodrigo. Tenho meus defeitos, minhas inseguranças. É exatamente isso que a torna real, interrompeu ele gentilmente. Vanessa
era uma produção impecável, sem falhas aparentes, e completamente falsa. Você, com suas preocupações genuínas, sua dedicação silenciosa, sua relutância em aceitar elogios, é a pessoa mais autêntica que já conheci. Um silêncio confortável estabeleceu-se entre eles. Não o silêncio constrangedor de quem não tem o que dizer, mas a quietude cúmplice de quem compreende que alguns sentimentos transcendem palavras. O que aconteceu hoje, disse Beatriz finalmente, me fez pensar sobre muitas coisas, sobre como a vida às vezes nos coloca em situações inesperadas que acabam sendo exatamente onde deveríamos estar. Como você cuidando da minha mãe, ou ajudando a desmascarar uma conspiração. Ela sorriu, seus olhos refletindo as luzes distantes da cidade. Como eu encontrando uma família quando apenas esperava encontrar uma paciente. Aquelas palavras simples capturavam perfeitamente a transformação que havia ocorrido. O que começara como um arranjo profissional transformara-se em laços genuínos, entre Beatriz e Dona Carmen, entre Dona Gilda e todos na mansão, e especialmente entre Beatriz e Rodrigo. Amanhã, disse ele, tomando gentilmente a mão dela, gostaria de mostrar algo a você, um local que poderia ser perfeito para expandir seu projeto social. Já está pensando nisso mesmo? Perguntou ela, surpresa. Estou pensando em muitas coisas para o futuro, respondeu ele significativamente. E em todas elas você está presente. O olhar que trocaram continha promessas não verbalizadas e possibilidades que apenas começavam a se desenhar. A jornada que haviam percorrido, das sombras da traição e do engano até aquele momento de conexão genuína, parecia quase irrealmente perfeita, como se o destino tivesse planejado cada detalhe. Enquanto a noite avançava sobre São Paulo, na mansão dos Mendonça, os primeiros contornos de um novo capítulo começavam a tomar forma, não apenas para Rodrigo e Beatriz, mas para todos que haviam sido afetados pela teia de mentiras agora finalmente desfeita. 3 meses haviam se passado desde a prisão de Vanessa e Paulo. O processo judicial seguia seu curso, com ambos respondendo a diversas acusações. A notícia havia ocupado brevemente as páginas de coluna social dos principais jornais de São Paulo, mas logo foi substituída por outros escândalos da alta sociedade. Para Rodrigo, aquele capítulo estava definitivamente encerrado. O outono cedia lugar ao inverno paulistano, com manhãs frias e tardes ensolaradas típicas de junho. A mansão dos Mendonça, antes um ambiente marcado por tensão e desconfiança, agora irradiava uma atmosfera de renovação e harmonia. Naquela manhã específica, a movimentação era intensa. Funcionários transitavam apressados, carregando arranjos de flores e organizando o jardim principal. Uma pequena celebração estava sendo preparada, oficialmente para comemorar a recuperação completa de Dona Carmen, mas extraoficialmente todos sabiam que havia mais motivos para celebrar. Tem certeza que não? É exagerado? Perguntou Beatriz a Jurema, observando a transformação do jardim de inverno em um espaço digno de recepções diplomáticas. A governanta sorriu com cumplicidade. Nada é exagerado quando temos tantos motivos para comemorar, minha querida. A recuperação de Dona Carmen, a inauguração da nova clínica comunitária na semana que vem e... provocou Beatriz, fingindo não entender. E outros desenvolvimentos que todos nós testemunhamos nos últimos meses, completou Jurema com uma piscadela discreta. O relacionamento entre Rodrigo e Beatriz havia evoluído naturalmente, com o respeito e a admiração mútua, transformando-se gradualmente em algo mais profundo. Mesmo assim, ambos mantinham uma postura discreta, especialmente considerando que ela ainda exercia oficialmente a função de enfermeira de Dona Carmen, embora a idosa já não necessitasse realmente de cuidados especializados. Na varanda principal, Rodrigo finalizava uma ligação importante com o diretor do hospital universitário, que se tornara parceiro no projeto da clínica comunitária. Está tudo confirmado para a inauguração na próxima quinta-feira, informou ele a Beatriz, que se aproximava. O secretário municipal de saúde confirmou presença,
assim como 3 professores titulares da Faculdade de Medicina que se comprometeram com horas voluntárias. Os olhos de Beatriz brilharam com emoção contida. Ainda não acredito que conseguimos transformar aquele pequeno projeto em uma clínica completa em tão pouco tempo. Conseguimos, enfatizou Rodrigo, aproximando-se para segurar suas mãos. Foi seu sonho, sua dedicação, seu trabalho incansável que tornou isso possível. Eu apenas contribuí com a estrutura. Uma estrutura de 800 metros quadrados, equipamentos de última geração e uma equipe profissional permanente, brincou ela. Apenas detalhes, claro. Rodrigo sorriu, encantado com a forma como ela mantinha os pés no chão, mesmo diante das maiores conquistas. Era exatamente essa autenticidade que o havia conquistado. A capacidade de Beatriz de manter sua essência intacta, independentemente das circunstâncias externas. Nas últimas semanas, Rodrigo havia se envolvido pessoalmente no projeto da clínica, participando de reuniões com autoridades, negociando doações de equipamentos com fornecedores e até mesmo visitando a comunidade para entender melhor suas necessidades específicas. Para um empresário acostumado ao ambiente corporativo de alto nível, aquela imersão na realidade da periferia havia sido uma experiência transformadora. "Sabe o que mais me impressiona?", comentou ele, enquanto caminhavam pelo jardim, supervisionando os preparativos da festa. "Como você consegue manter a mesma dedicação e entusiasmo, seja cuidando de minha mãe em uma mansão nos jardins, seja atendendo famílias na Zona Leste. A maioria das pessoas trata as pessoas diferentemente, baseada em sua condição social." "Pessoas são pessoas", respondeu Beatriz simplesmente, independentemente de onde vivem ou quanto possuem. A dignidade humana não tem preço nem endereço. No outro lado do jardim, Dona Carmen e Dona Gilda conversavam animadamente, supervisionando a disposição das mesas com a autoridade natural de senhoras acostumadas a comandar grandes residências. A mãe de Beatriz, inicialmente relutante em permanecer na mansão após a resolução do caso, acabou aceitando o convite para uma estadia mais longa. Sua amizade com Dona Carmen florescia a cada dia, ambas compartilhando não apenas histórias de vida, mas também uma percepção aguçada sobre as pessoas ao seu redor, especialmente sobre o crescente afeto entre Rodrigo e Beatriz. "Olhe para elas", comentou Beatriz, observando as 2 senhoras. "Quem diria que se tornariam tão amigas?" "Minha mãe sempre teve bom gosto para amizades", respondeu Rodrigo. "E para enfermeiras também, aparentemente." Beatriz corou levemente, ainda não completamente habituada aos elogios que recebia constantemente. "Por falar nisso, precisamos conversar sobre minha situação profissional." "Como assim?" "Sua mãe está completamente recuperada, Rodrigo. Não precisa mais de cuidados de enfermagem especializados. Continuar aqui nessa função seria... bem, não seria ético." Rodrigo assentiu, compreendendo a seriedade da questão. "Tem razão. Sempre admirei sua integridade profissional. Poderíamos discutir isso após a celebração de hoje?" A festa, inicialmente planejada como um pequeno encontro familiar, havia crescido consideravelmente. Além dos funcionários da mansão e alguns parentes próximos, a lista de convidados incluía agora o Dr. Fernando, a delegada Marina e alguns colaboradores do projeto da clínica comunitária. Uma celebração que simbolizava não apenas a recuperação de Dona Carmen, mas o fechamento de um ciclo difícil e o início de novas possibilidades. Ao entardecer, quando as luzes estrategicamente posicionadas no jardim começaram a se acender automaticamente, criando uma atmosfera quase mágica entre as plantas tropicais, os convidados foram chegando gradualmente. Dona Carmen, elegante em um conjunto azul marinho, assumiu o papel de anfitriã principal, com a vitalidade de alguém que havia renascido após uma provação. "Minha querida", disse ela a Beatriz durante um momento tranquilo, "nunca poderei agradecer suficientemente por tudo que fez por mim. E não me refiro apenas aos cuidados médicos." "Foi um privilégio, Dona Carmen. A senhora é uma mulher extraordinária. Não tão extraordinária quanto você",
respondeu a idosa, seus olhos perspicazes fixos em Beatriz. Sabia, desde o primeiro dia, que você seria especial para esta casa, para todos nós. Antes que Beatriz pudesse responder, foram interrompidas por Rodrigo, que se aproximava com taças de champanhe para o brinde que iniciaria oficialmente as celebrações. Os três dirigiram-se ao centro do jardim, onde os convidados já formavam um semicírculo expectante. Obrigado a todos por estarem aqui hoje, começou Rodrigo, sua voz firme ressoando pelo espaço aberto. Celebramos não apenas a recuperação completa de minha mãe, mas também as lições valiosas que os últimos meses nos trouxeram. Olhares cúmplices foram trocados entre os presentes, especialmente entre aqueles que conheciam a história completa dos eventos recentes. Aprendi que às vezes precisamos enfrentar a escuridão para realmente valorizar a luz, continuou ele, que a confiança, quando bem depositada, pode reconstruir até mesmo os corações mais feridos, e que o verdadeiro caráter de uma pessoa não se revela nas horas de triunfo, mas nos momentos de adversidade. Seu olhar encontrou o de Beatriz, que o observava com emoção contida. Quero agradecer especialmente a 3 mulheres extraordinárias que tornaram este momento possível, prosseguiu Rodrigo. A delegada Marina Fontes, cuja competência e dedicação garantiram que a justiça prevalecesse. A nossa querida Jurema, cujo amor por esta família transcende qualquer definição de lealdade profissional. E, principalmente, a Beatriz Oliveira, que entrou em nossas vidas como uma profissional dedicada e tornou-se, bem, muito mais que isso. Um sorriso coletivo surgiu entre os presentes, muitos já antecipando o que viria a seguir. Beatriz, continuou Rodrigo virando-se diretamente para ela, você mencionou hoje cedo que precisávamos redefinir sua situação profissional nesta casa, já que minha mãe está recuperada. Concordo plenamente. Na verdade, tenho uma proposta específica sobre isso. Beatriz franziu o senho, confusa com a menção de um assunto privado em um momento tão público. Gostaria de propor que você deixe oficialmente o cargo de enfermeira da família Mendonça, declarou Rodrigo, provocando murmúrios surpresos entre os que não compreendiam o contexto completo. Então, sob o olhar atento de todos, especialmente de Dona Carmen e Dona Gilda, que sorriam com cumplicidade, ele se aproximou de Beatriz e, para a surpresa dela, ajoelhou-se. Para assumir, se aceitar, o papel de minha companheira de vida, completou, retirando do bolso uma pequena caixa de veludo. Beatriz Oliveira, você transformou não apenas a saúde de minha mãe, mas a minha própria capacidade de acreditar e confiar novamente. Não posso imaginar um futuro onde você não esteja presente. Você me daria a honra de compartilhar sua vida comigo? O silêncio que se seguiu parecia conter toda a atenção e expectativa dos meses anteriores. Os olhos de Beatriz, normalmente tão serenos, agora transbordavam emoção. Por um instante, pareceu que ela não conseguiria encontrar palavras. Rodrigo, disse finalmente, sua voz suave, mas firme. Quando aceitei cuidar de sua mãe, prometi a mim mesma manter estritamente uma relação profissional. Era o eticamente correto. Mas então, incentivou ele, ainda ajoelhado, mas então você aconteceu, completou ela, um sorriso luminoso abrindo-se em seu rosto. Com sua dedicação à sua mãe, seu respeito genuíno por todos, à sua volta, sua capacidade de reconhecer erros e crescer com eles. E, principalmente, com a forma como você vê o mundo, não como um lugar a ser conquistado, mas como um espaço onde podemos fazer diferença real na vida das pessoas. Ela fez uma pausa, respirando profundamente. Sim, Rodrigo Mendonça, aceito compartilhar minha vida com você. Não como sua enfermeira, mas como sua parceira em todos os sentidos. A explosão de aplausos e exclamações de alegria preencheu o jardim, enquanto Rodrigo levantava-se para colocar delicadamente o anel no dedo de Beatriz. Uma esmeralda clássica, cercada por pequenos diamantes, elegante sem ser ostensiva, exatamente como ela. Dona Carmen foi a primeira a se aproximar para abraçá-los, lágrimas de felicidade correndo livremente por seu rosto ainda belo, apesar das marcas do tempo. Sabia desde o primeiro dia, sussurrou no ouvido de Beatriz.
Sabia que você era exatamente o que meu filho precisava. A celebração que se seguiu transcendeu o motivo original, transformando-se em uma verdadeira comemoração de novos começos. Entre brindes, música e conversas animadas, Rodrigo e Beatriz encontraram um momento de privacidade em um dos bancos mais afastados do jardim. "Tem certeza?" perguntou ele, segurando as mãos dela, entre as suas. "Sei que foi um pedido inesperado, talvez até precipitado." Beatriz sorriu, aquele sorriso autêntico que havia conquistado não apenas Rodrigo, mas toda a família Mendonça. "Na verdade, não foi tão inesperado assim. Nossas mães têm apostado sobre quando aconteceria há semanas. Aparentemente, Dona Gilda ganhou. Ela apostou que seria antes da inauguração da clínica." Ambos riram, imaginando as duas senhoras conspirando sobre seus futuros. "Falando na clínica", continuou Beatriz, "isso não muda nada sobre meu comprometimento com o projeto. Pretendo continuar trabalhando lá, exatamente como planejamos." "Não esperaria nada diferente", respondeu Rodrigo. "Na verdade, estava pensando em algo ainda mais ambicioso. E se expandíssemos o modelo para outras comunidades? Um projeto piloto que pudesse ser replicado em diferentes regiões da cidade, talvez até do país." Os olhos de Beatriz brilharam com a possibilidade. "Seria incrível, mas demandaria uma estrutura muito maior, investimentos significativos e parceiros comprometidos", completou Rodrigo. "Parceiros que acreditem que cuidar das pessoas não é apenas uma questão de caridade, mas de justiça social básica. Que saúde é um direito, não um privilégio. Como nós", concluiu ela, aproximando-se para um beijo suave. Ao retornarem para a festa, foram recebidos com sorrisos calorosos e felicitações sinceras. Dr. Fernando ergueu sua taça em um brinde informal. A prova viva de que, às vezes, as circunstâncias mais desafiadoras podem levar aos desfechos mais belos. A delegada Marina, que raramente demonstrava emoção em seu trabalho, parecia genuinamente comovida. "Se todos os meus casos terminassem assim, Marina, talvez eu não precisasse tanto daquele uísque nas noites de sexta-feira", brincou com Rodrigo. A celebração estendeu-se pela noite, com jantar servido sob as estrelas e conversas animadas ecoando pelo jardim iluminado. Em um momento particularmente tocante, Dona Carmen e Dona Gilda propuseram um brinde especial. "A vida nos ensina de formas misteriosas", começou Dona Carmen, sua voz carregada de sabedoria adquirida através de décadas de experiências. "O que parecia uma tragédia, minha doença, as manipulações que sofri, transformou-se no caminho para uma felicidade maior e mais autêntica para meu filho." "E minha filha", completou Dona Gilda ao seu lado, "que sempre dedicou sua vida a cuidar dos outros e finalmente encontrou alguém que cuida dela com o mesmo carinho e respeito." Nas semanas que se seguiram, a mansão dos Mendonça respirava novos ares. Beatriz e Dona Gilda mudaram-se oficialmente, ocupando uma ala da propriedade que foi renovada para proporcionar a privacidade necessária enquanto mantinha a proximidade familiar que todos valorizavam. A clínica comunitária foi inaugurada com grande sucesso, atraindo a atenção da mídia, não apenas pelo investimento significativo, mas principalmente pela abordagem inovadora que combinava atendimento médico gratuito com programas preventivos e capacitação da própria comunidade. Em uma tarde tranquila de julho, enquanto observavam o pôr do sol do terraço da mansão, Rodrigo e Beatriz refletiam sobre a jornada extraordinária que os havia unido. "Se alguém me dissesse há 6 meses que estaria aqui assim com você", comentou Beatriz, "teria achado completamente impossível." "A vida é surpreendente", respondeu Rodrigo, abraçando-a pelos ombros, "especialmente quando aprendemos a confiar novamente, apesar dos riscos." O horizonte de São Paulo, com seus arranha-céus recortados contra o céu alaranjado, parecia simbolizar perfeitamente o momento que viviam, a grandiosidade de novas possibilidades se abrindo diante deles, enquanto os laços autênticos que haviam construído proporcionavam a segurança e o conforto de um verdadeiro lar. "Somos uma família agora", sussurrou Beatriz,
apoiando a cabeça no ombro de Rodrigo. Uma família construída não apenas por laços de sangue, mas por escolhas conscientes, respeito mútuo e valores compartilhados. A melhor espécie de família, concordou ele, beijando-lhe suavemente a testa. Aquela que escolhemos construir todos os dias com amor verdadeiro e respeito genuíno. Enquanto a noite caía sobre a cidade, na mansão dos Mendonça, antigos fantasmas finalmente descansavam em paz. O que antes fora palco de enganos e traições, tornava-se agora o cenário de uma nova história. Uma baseada na autenticidade que apenas os corações verdadeiramente livres podem oferecer e receber. Fim da história. Queridos ouvintes, esperamos que a história de Rodrigo e Beatriz tenha aquecido seus corações e mostrado como, mesmo nas situações mais difíceis, o amor verdadeiro e a integridade sempre encontram seu caminho. Para continuar vivendo emoções intensas como esta, temos uma playlist especial com outras narrativas emocionantes ambientadas em diversos cantos do Brasil. Encontre-a clicando aqui ao lado. Se esta história tocou seu coração, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like e compartilhar com quem também aprecia boas histórias de superação e recomeços. Todos os dias, trazemos novas histórias que exploram as complexidades da vida e as belezas do amor autêntico. Esperamos ansiosamente por seus comentários. Qual foi o momento que mais emocionou você nesta jornada de redenção e descoberta?